bem, esse é o segundo vídeo, né, da nossa série de vídeos sobre pesquisa e protocolo de pesquisa clínica. Nessa aula, né, ou nesse vídeo, vamos falar sobre a questão de pesquisa. Algumas dicas sobre como formular uma boa questão de pesquisa. E em vídeos seguintes falaremos sobre os detalhes disso, né, mas o grande objetivo dessa conversa é dar algumas instruções, algumas dicas sobre como bolar, né, ou montar uma boa pergunta de pesquisa. Uma coisa importante é que a pergunta de pesquisa tem inicialmente a ver com algum interesse que o pesquisador tenha, né, seja da sua prática clínica, seja por alguma curiosidade, seja por caso o pesquisador queira mudar de área ou queira aprofundar uma pesquisa dentro da sua própria área de estudo. Tá? Para formular uma questão de pesquisa, necessariamente vocês têm que estar dominando, né, ou pelo menos ter um bom conhecimento do corpo teórico atualizado do campo de pesquisa em que você está. Tá? Então, sem uma leitura, uma prática de leitura da literatura da área, dificilmente você vai conseguir fazer uma questão de pesquisa boa ou que apresente alguma novidade ou alguma característica relevante para o campo. E isso dificultará não só a execução da pesquisa, como também a conseguir verba ou publicação de algum artigo, coisas do tipo. Então, o primeiro passo, né, o primeiro ponto para ter uma boa questão de pesquisa é você estar atualizado na sua área de estudo. Tá? E isso é a primeira coisa. Então, ter sempre leitura dos artigos do seu interesse, pelo menos até um ano de defasagem, não mais que isso. Quando você tiver a questão de pesquisa pronta, você vai ter que reatualizar ainda a leitura da literatura, ver se mais algum artigo saiu. Tá? Além disso, supondo que a sua leitura da literatura do campo está atualizada, temos uma outra característica, né, para a formulação de uma boa pergunta de pesquisa, que é isso vale para algumas áreas, principalmente áreas mais laboratoriais, né? Então, biologia molecular, áreas comportamentais que usam animais de experimentação, por exemplo, e mesmo pesquisa em áreas clínicas, né, onde você tem a necessidade de uso de certos equipamentos ou certas metodologias específicas de análise, pode ser análises clínicas também, o pessoal da biomedicina. Não vale a pena não só estar atualizado quanto à literatura, mas também quanto ao uso de novas técnicas. Então, muitas vezes, você tem uma certa questão de pesquisa que é relativamente recorrente, já se tem um corpo de conhecimento sobre a pesquisa, mas não se sabe como é essa questão de pesquisa, os resultados dessa pesquisa, utilizando uma técnica nova, uma técnica que foi inventada há pouco tempo. Então, isso dá um caráter de novidade à pesquisa. Então, estar atualizado também quanto novas técnicas de análise ou de coleta de dados das variáveis para uma certa questão de pesquisa é algo importante. Tá? Isso vale também para questionários. Então, às vezes, você tem um novo questionário validado para avaliar um certo distúrbio. Isso também pode ser importante para uma nova pergunta de pesquisa. Ou você se utilizavam questionários de pesquisa, questionários para uma certa variável, um certo distúrbio, que não estavam validados na sua língua. E, uma vez, posteriormente, esse questionário foi validado. Então, já acrescenta um caráter de novidade à sua pesquisa. Então, estar atualizado quanto à literatura do campo e quanto à utilização de novas técnicas é sempre algo fundamental. Seguindo ainda nesse processo, uma coisa importante para a pergunta de pesquisa, isso decorre um pouco do primeiro ponto, que é a atualização da literatura. Tá? Você estar sempre atualizado. É você ter uma capacidade de criatividade. As pessoas acham que ser criativo é algo transcendente, sabe? Então, pessoas nascem criativas, elas são assim. Isso não é verdade, tá bom? Criatividade, talento é resultado de esforço. Necessariamente, tá? E disposição e interesse por um certo tema. Então, uma analogia é quando você vai num concerto e você vê um musicista muito bom, né? Alguém realmente toca muito bem um instrumento. A pessoa pode ter um talento natural voltado ao interesse por aquele instrumento. Então, eu gosto de tocar piano, ou violino, ou o que quer que seja, isso denota um certo interesse do indivíduo. Mas
você acha que a pessoa tem um talento inato, mas desconsidera todas as milhares de horas que a pessoa passou treinando. Então, isso é muito importante. O talento, na verdade, ele é só um start para você ter um interesse por alguma coisa. Mas se você não praticar, não dedicar horas para aquilo, não adianta. Isso vale para esse curso também. Então, você pode assistir todos os vídeos, mas se você não gastar um tempo adicional pensando, conversando com outras pessoas, se atualizando em relação à literatura, o protocolo não sai bom. Tá? Então, isso diz respeito à característica que é descrita no livro sobre uma certa criatividade que é necessária do pesquisador. As pessoas acham que, como um pesquisador tem que ser criativo e eu não me acho uma pessoa criativa, logo eu não sirvo para fazer pesquisa. Isso não é verdade. Tá? O que é necessário para fazer uma boa pesquisa, um bom protocolo de pesquisa, é você ter interesse pelo tema e dispor de tempo para refletir sobre a questão. Se atualizando quanto à literatura, conhecendo novas técnicas. Isso vai te dar, ao longo do tempo e da interação, conhecimento suficiente do campo para que você tenha um insight. E aí isso pode gerar perguntas de pesquisa muito interessantes. Tá? Então essa é uma sugestão importante. Então, supondo que você tem já um conhecimento da literatura, você tem uma atualização das técnicas relacionadas à coleta das variáveis que você vai utilizar, e você tem um interesse e disposição em estudar o tema, vamos agora à questão de pesquisa propriamente. Tem um acrônimo chamado FINER, F-I-N-E-R. Esse acrônimo é muito bom porque ele vale em português e inglês, tá? Ele funciona. Então, uma boa questão de pesquisa tem que ter essas 5 características. F de factível, né? Então, meu objetivo de pesquisa é curar o câncer, sabe? Não é uma questão factível, ele não é palpável de ser resolvido numa questão só. Tá? Sua pergunta de pesquisa tem que ser factível. Então, ou por exemplo, eu quero estudar a prevalência de TDAH, de distúrbio de hiperatividade, no Brasil. Quero saber a prevalência nacional. Só que você é um estudante que está na iniciação científica, na graduação. Você não vai ter como fazer um estudo de prevalência populacional, não vai ter verba para isso, você não vai ter como. Então, para o seu nível atual de pesquisa, não é factível. Tá? Então, uma boa questão de pesquisa, às vezes, é você decompor essa pergunta em perguntas menores e ir montando os pedacinhos mesmo, em função da sua disposição, do tempo, do recurso necessário. Tá? Não tente resolver tudo de uma vez. Então, o F do factível traz à tona isso. Como você consegue fazer uma questão de pesquisa utilizando o recurso que você tem hoje e a disponibilidade. Então, eu quero estudar todos os pacientes que fazem hemodiálise, só que eu só tenho acesso a uma clínica. Eu não tenho acesso a todas as pessoas da cidade. Então, ao invés de trabalhar com a população-alvo, que seria todas as pessoas, você vai trabalhar com a sua população acessível, que são as pessoas que fazem hemodiálise numa certa clínica. Tá? Isso tem que estar descrito na sua pergunta de pesquisa. Então, isso diz respeito ao factível. O I, de interessante. Tem que ser uma pergunta de pesquisa interessante. O que isso quer dizer? Tem que ser algo que, quando você conta essa pergunta de pesquisa para alguém, pareça algo interessante. Não necessariamente precisa ser novo. Tá? Tanto é que tem a novidade também, que é um outro aspecto. A ideia do interessante quando você pergunta essa pesquisa para alguém que já conhece bem a área, a pessoa que tem o conhecimento da literatura vai pensar, nossa, é verdade, nunca tinha pensado nisso. Tá? E isso diz respeito ao interessante. Por exemplo, você ter uma certa criatividade de, ao invés de procurar uma certa associação, uma população geral, você procura associação numa população específica. Isso nunca foi testado em crianças, essa associação. Nunca foi observado em crianças, ou em adolescentes, ou em idosos. Ou nunca foi, esse tipo de protocolo de exercício nunca foi testado em pessoas que fazem tal atividade física. Por exemplo, de resistência, só foi testado em pessoas que fazem atividade física com força. São pequenos detalhes que podem tornar a sua pergunta muito interessante. Tá? Então, o caráter de interessante do FINER vai decorrer do grau de conhecimento da literatura atualizada que você tem. Tá? Esse insight é bem importante. Aí vamos ao N. N de novo. Tem que ser uma questão factível, interessante e nova. Tá? A ideia da novidade diz respeito também à utilização de novas técnicas. Então, às vezes, você está utilizando uma técnica nova. Isso dá um certo caráter de novidade à pergunta. Pode ser porque você está fazendo uma outra população. Então, esse estudo já é muito conhecido nos Estados Unidos, mas ele nunca foi reproduzido no Brasil ou em outro país. Né? Ou isso também dá um certo caráter de novidade.
Ou um caráter de novidade também diz respeito ao tamanho da amostra. Então, ao invés de todos os artigos foram publicados com populações clínicas, e eu consegui fazer um estudo populacional, né, pegando pessoas que não são só doentes, mas também pessoas que representam a população como um todo. Isso também dá um caráter de novidade. Interessante a pergunta. Tá? Tem que tomar cuidado quando o novo pode atrapalhar a questão do factível. Então, às vezes, você tem uma questão interessante e nova, só que ela não é factível porque você vai gastar muito dinheiro. É muito caro, fica impraticável. Tá? Isso também é importante de ser ponderado. Tá? O E do Feiner, né, quer dizer ético. Então, o que é uma questão ética? Vamos ter um vídeo específico sobre as questões éticas, mas uma introdução inicial é quando você oferece um tratamento que oferece, a rigor, mais benefício para o paciente do que dano. Tá? Então, o cuidado com o paciente, cuidado no recrutamento, se você vai expor a pessoa, o paciente a um certo tipo de risco maior do que o benefício que ele vai receber, isso compromete o E do Feiner. Tá? Então é importante você também estar atualizado quanto às questões éticas de regulação, seja em pesquisa com humanos ou animais, do seu país, ou da sua cidade, ou da sua universidade. Tem que estar atualizado em relação a isso, porque muitas vezes, quando o protocolo estiver pronto, você vai submeter um comitê de ética, e isso pode ser uma fonte de problema. Né? Então é importante já estar atento a esse tipo de problema antes. Tá? E o R, né, do Feiner, é o relevante. Relevante diz respeito ao impacto da pesquisa. Então, eu tenho uma pergunta que eu tenho acesso às pessoas, né, então ela é factível, o tamanho de amostra não é proibitivo, nem o custo. É uma pergunta interessante, né, não foi estudado uma certa associação numa população específica, ou estou usando uma técnica nova. É uma questão nova, né? Tem muito poucos artigos, por exemplo, no Brasil não tem nenhum artigo sobre essa pergunta, ou em outros países, só tem em países que têm populações homogêneas, e o Brasil é uma população muito heterogênea, né? Então tem a questão do novo, tem a questão do ético, eu planejei o recrutamento das pessoas de forma ética, ou dos animais, caso seja necessário, e a questão da relevância, então qual o impacto dos resultados? Caso você encontre uma associação significativa, qual vai ser o impacto? Vai ser um impacto para a melhoria de uma técnica, para a política pública, para... Vai ter um impacto para a redução de custo, né, de algum procedimento ou algo do tipo. Isso tem que estar descrito não só na pergunta, mas também no protocolo em si. Tá? O Feiner não precisa estar presente na pergunta, você não precisa ter na sua pergunta de pesquisa, que é só uma frase, 5 características. Mas são 5 coisas que você tem que pensar no momento de pensar a pergunta. Tá? Se ela é factível, interessante, nova, ética e relevante. Tá? Isso é só uma dica, né, para você bolar uma pergunta de pesquisa, porque parece óbvio, mas não é trivial. Não é nem um pouco trivial. Para encerrar essa conversa, temos mais 2 coisas. A primeira, que também é um caráter de novidade, né, que está descrito no capítulo, é a ideia da pesquisa translacional. Tá? Muitas vezes, você fazer uma pesquisa translacional garante uma certa novidade e uma certa relevância a uma pergunta de pesquisa. Então, pesquisa translacional é quando você agrega conhecimentos, por exemplo, da pesquisa laboratorial, da pesquisa básica, com ratinhos ou outros animais, para a pesquisa clínica. Então, você pega uma pergunta de pesquisa do povo do rato e transporta para uma questão clínica para ser feita com pacientes. Ou o contrário, também é mais raro, mas pode acontecer, de você ter um estudo que é conhecido já com populações clínicas, mas você quer estudar melhor o mecanismo, né, molecular ou algo do tipo, genético, e aí você vai para estudos animais, tá, para verificar os detalhes dessa associação. Essa passagem entre níveis de análise, que também complementa o nível epidemiológico, então eu tenho uma evidência que acontece em animais de laboratório. Eu faço um estudo clínico com pacientes, também verifico. Depois eu quero verificar se acontece na população, eu faço um estudo epidemiológico. Então essas passagens de nível, mesmo para perguntas conhecidas, também atendem aos requisitos do Feiner, tá? Sobretudo na relevância, né, e no interesse. Em geral são perguntas interessantes. Hoje em dia você tem um grande suporte, um grande apoio
de vários órgãos de fomento por pesquisas transnacionais, né, translacionais. Só que para isso você tem que ter colaboração entre grupos de pesquisa. Não é uma pesquisa feita por um pesquisador só, em geral você tem que ter colaboradores para os diferentes níveis, e você tem que ter um bom conhecimento da literatura para poder integrar as áreas. Tá? Para encerrar, eu vou deixar uma última dica, que é um último acrônimo também para uma questão de pesquisa, uma boa questão de pesquisa, que é chamado KISS, de beijo em inglês. KISS é um acrônimo para Keep It Simple. Mantenha a pergunta simples. Tá? O último S a gente costuma chamar de stupid. Tá? Então, keep it simple, stupid. Tá? A sua questão de pesquisa, no fundo, ela tem que ser uma questão simples. Se você está reverberando demais, tentando fazer com que sua questão seja algo que vai ganhar o prêmio Nobel, provavelmente ela não atende ao Feiner e ela não é simples o bastante para ser inteligível. Tá? Então, você vai pensar muito para, no fundo, deixar as coisas muito simples, muito óbvias. Tá? Para que depois de um tempo que você tenha pensado na pergunta, até comece a executar a pesquisa, você pense, nossa, como é que eu não pensei isso antes? Tá? De novo, é algo óbvio, mas não é trivial. Tá? Então, no fundo, keep it simple. Tá? É a grande recomendação dessa videoaula para vocês. Tá? Então, espero que isso sirva de dicas e de complemento para o capítulo. Discutam bastante, tá, a pergunta. Então, vamos a um exercício para treinar. Imagina que você está perguntando para uma pessoa, né, que está no começo da carreira acadêmica, o que você tem interesse em estudar? Né? Ela fala, minha pergunta de pesquisa, por exemplo, é estudar a relação entre depressão e saúde. Parece um pouco genérico, não parece? Pois é, e é. Tá? Por isso que isso não é uma questão de pesquisa. Porque ainda está muito vago. Né? O que é depressão? O que é saúde? Como você mede? Né? Então, a ideia desse exercício é, qual é a relação entre depressão e saúde? Essa é a pergunta do senso comum. Tá? Como você transformaria isso numa pergunta factível, interessante, nova, ética e relevante? Tá? Então, pause o vídeo, pense um minuto, já vem a resposta. Pausaram? Deram uma pensada? Tá? Então, uma sugestão de resposta, né, seria o seguinte. Qual a relação entre depressão e saúde? Né? Depressão, eu tenho que avaliar por meio de alguma coisa. Então, vou avaliar por meio de um questionário. Você tem vários tipos de questionários de depressão. Então, Beck, Hamilton, SESD, enfim, tem vários. Então, vamos supor que eu vou escolher o SESD como uma medida de depressão. Isso demanda um estudo inicial da literatura. Tá? Então, eu já sei como medir depressão. O que é estado de saúde? Né? Então, eu posso medir por outro questionário, por exemplo. Mas a relação entre depressão e saúde, você já tem muitos artigos. Né, sobre isso. Então, talvez não seja uma questão nova. Então, vamos focar, por exemplo, em jovens. Então, meu interesse é estudar a relação entre depressão e saúde em jovens. Tá? O SESD, né, é um questionário que também é feito para jovens, então eu posso utilizá-lo para depressão. Eu quero estudar jovens que estudam em escolas públicas. Então, eu estou fazendo uma subrepresentação de uma subamostra, onde provavelmente tem poucos artigos sobre a temática. Então, isso já dá um caráter de novidade e de que é algo interessante. Tá? Então, uma pergunta, e eu posso também relacionar com um desenho de estudo que eu tenho. Então, eu posso fazer, por exemplo, pegar um grupo de jovens hoje, né? Nesse grupo de jovens eu faço um protocolo de atividade física com eles, eu proponho exercícios para ele, e para outro grupo não. E verifico depois, faço um estudo de corte. Então, no momento zero, um grupo de estudantes faz atividade física, o outro não. E depois, por exemplo, de 3 ou 4 meses, eu aplico questionários de depressão antes e depois. Então, a pergunta seria a seguinte. Eu quero saber o efeito da atividade física, tá, em um estudo de coorte, em jovens que estudam em escolas públicas, sobre os níveis de depressão por meio da aplicação da escala SESD. Então, onde eu aplico antes e depois a escala e vejo o efeito da atividade física na redução da depressão nessas pessoas, né? Entendendo a atividade física como uma medida de saúde, né? De melhora da saúde. Tá bom? Então, espero que tenha ficado claro esse exemplo. Façam os outros exercícios e nos vemos no próximo vídeo.